A paz do Senhor, glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor aos nossos corações aqui nesta noite. Se conta lá no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 17, versículo 37, que vai nos dizer assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Muitos de nós conhecemos a história de Davi. Nós sabemos que Davi enfrentou o gigante, venceu o gigante. Nós sabemos que Davi foi um homem considerado um homem segundo o coração de Deus e que ele também teve muitos erros e muitos acertos. Só que para que Davi chegasse ao propósito do Senhor, para que Davi chegasse ao patamar que Deus queria e tinha para a vida de Davi, Davi passou por muitos problemas. A verdade é que enquanto Davi cuidava daquilo que nem era dele, enquanto Davi estava lá no pasto cuidando das ovelhas do seu pai, o Senhor olhava para Davi. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus falou a Samuel: Samuel vai à casa de Jessé porque já tem um escolhido. E Samuel vai até a casa de Jessé. Chega lá, o seu pai apresenta todos os seus filhos. Porém, ainda tinha um que não estava dentro de casa, estava no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. E é quando mandam chamar Davi. Por quê? Porque Deus fala: não escolhi nenhum destes. E Samuel logo entende que há alguma outra pessoa, mas que não estava presente. Mandam chamar Davi. Davi é o ungido. E agora ele volta. Ele tem aquele momento de comunhão, sabe? Aquele momento, né, que eles comem, que eles festejam. Mas Davi volta à sua rotina. Davi volta à sua vida. Só que o que me chama a atenção é que Davi, ele era muito comprometido e responsável, como eu disse, com algo que nem era dele. Porque quando seu pai morresse, a Bíblia vai falar do direito de primogenitura. Davi não era o primogênito e por muitas vezes Davi era muito desprezado e rejeitado pelos seus irmãos. Então, certamente aquilo ali não seria dele. Mas mesmo assim, como ele tinha essa incumbência de cuidar das ovelhas do seu pai, então ele fazia isso com maestria. E Deus se agradava de Davi. Porque por vezes Deus coloca coisas nas nossas mãos para que a gente cuide, que na nossa visão, poxa Jesus, isso nem é meu. Poxa Jesus, mas isso aqui é tão pequeno, é tão pouco. Mas se você cuidar e for fiel no pouco, sobre muito, o Senhor te colocará. E foi assim com Davi. A Bíblia vai dizer que ele enfrentou o leão e enfrentou o urso para cuidar daquilo que o pai dele confiou a ele. Então, por muitas vezes, né, a gente olha assim, o leão e o urso foi literal a Davi. Davi teve que enfrentar leão e urso para defender as ovelhas de seu pai. E por muitas vezes nós também temos que enfrentar leões e ursos. Né? Não é leões que a gente ouve rugir, não é ursos que despedaçam a sua presa, mas são leões e ursos físicos, espirituais, são pessoas às vezes que se levantam contra nós, porque por vezes Davi também precisou passar, né, pelo vale do esquecimento. Davi precisou passar, né, pelo vale da rejeição. Então, às vezes, o nosso urso, às vezes o leão que a gente tem que enfrentar é uma rejeição. Às vezes o urso e o leão que temos que enfrentar é um vício que por muitas das vezes a gente tem que vencer. Então tem guerras que ela é necessária que a gente vença para que a gente viva o propósito do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que o pai de Davi chama Davi e fala: olha, leva isso aqui para os seus irmãos para que eles se alimentem. Por quê? Porque, né, o povo de Israel estava com medo daquele filisteu gigante. Porém, Davi vai até eles para levar leite, para levar bolo, para levar queijo. E quando, né, ele chega até os seus irmãos, ele vai perguntar o que está acontecendo. E um dos seus irmãos vai dizer: eu conheço a presunção do teu coração. Mas sabe o que Davi vai fazer? Davi não vai parar, assim como Neemias. Neemias olha e diz: olha, eu estou numa grande obra de tal maneira que não posso parar. Assim estava Davi.
Davi não olhou para o seu irmão, ele não discutiu, não se zangou, não chorou. Davi simplesmente ignorou aquele comentário. Sabe por quê? Porque Davi sabia quem ele era em Deus. Ele não precisou parar para bater boca, para discutir, porque é Deus quem justifica. Sabe por quê? Porque não era Eliabe que conhecia o coração de Davi, mas o próprio Deus. E por vezes nós estamos querendo, né, nos sentindo intimidados, nós nos sentimos intimidados pelas coisas que o inimigo fala ao nosso respeito. Mas quem poderia conhecer o coração do homem senão Deus? Olha, Samuel era um profeta, um sacerdote, um juiz, era um homem totalmente usado por Deus. Porém, Deus falou para Samuel: Samuel, você olha a aparência, mas eu vejo o coração. Até Samuel poderia errar se ele fosse ele mesmo ungir alguém. Talvez ele ungisse Eliabe, talvez ele ungisse algum outro irmão de Davi, mas não era eles, porque a aparência deles poderia até ser de homens valentes, valorosos, piedosos, mas Deus, na verdade, não estava buscando aparência, estava buscando um coração quebrantado. E ali ele esteve frente a frente com o rei. Só que o que acontece agora? Saul, ele vai começar a dizer, eu entendo que seria até das melhores intenções de Saul, né? Poxa, o menino vai morrer, não tem necessidade deste menino ir até a guerra, porque certamente ele não voltará com vida. Então, ali talvez fosse até um cuidado, um zelo de Saul. Porém, o que Saul não entendia é que Davi já tinha uma história. Davi tinha um testemunho. Para que Davi chegasse até aquele filisteu, ele entendeu que não era pela força do braço dele. Davi, ele não confiava na arma, na flecha, na funda, ele não confiava na pedra, ele confiava no nome do Senhor, que é poderoso. Ele vai dizer, olha, você vem até contra mim com armas, mas eu vou em nome do Senhor. Então ele sempre deixou claro que ele venceu o urso e venceu o leão, porque o Senhor era com ele. Então eu quero te dizer que essas lutas, essas batalhas espirituais que você está vivendo, você precisa vencer, mas você não vai vencer na força do teu braço. Você não vai vencer discutindo. Davi não venceu discutindo, Davi agiu. Davi foi atrás do quê? Ele foi atrás de respostas. O que é que está acontecendo? Mas se ele parasse para bater boca com o seu irmão, talvez ele não chegasse no destino, talvez ele não chegasse no propósito que Deus tinha para ele, porque ele ia perder tempo. E quando às vezes a gente perde tempo, a gente se enfraquece. Em vez de a gente estar cheio de certeza, a gente vai parar para dar ouvido àqueles, né, que por vezes deveriam estar nos apoiando, são os nossos irmãos, às vezes até o nosso irmão em Cristo. E por vezes, né, falam coisas para nos abater, mas nós não precisamos parar e dar crédito. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que nós temos uma identidade. Quando o inimigo falou com Jesus, olha, se tu és mesmo filho de Deus, então faz isso, faz aquilo, lança-te daqui, né, transforma a pedra em pão. Enfim, Jesus não precisou provar nada. Assim fez Davi. Eu nem você precisa provar nada para ninguém. A única coisa que nós precisamos é crescer em silêncio. Quem é que sabia que Davi, né, sendo tão, talvez franzino para eles, tão, sabe, aquela pessoa que você não dá crédito, quem diria que Davi tinha matado um urso e um leão? Na minha lógica humana, na sua lógica humana, isso é impossível. Mas é porque, na verdade, não foi Davi quem fez. Foi Deus. É na força de Deus que nós vamos. Moisés, ele não tinha condições nenhuma. E ele tinha certeza disso, que ele não tinha condições nenhuma de guiar aquele povo, de fazer aqueles prodígios que ele fez, porque sem a presença de Deus, por mais que Deus estivesse o guardando, mas sem Deus, sem o aval de Deus, ele não conseguiria fazer metade daquelas coisas que ele fez, porque ele sabia que não era ele. Por isso que ele vai clamar a Deus: Senhor, o que eu faço agora? Então Deus fala: diga ao povo que marche, porque tudo era na direção de Deus. Se você quer vencer alguma coisa, é com o Senhor, mas você precisa vencer. Sabe essa timidez?
Pois é, eu também sou tímida, mas a gente precisa vencer, porque isso é algo que a gente precisa vencer agora, porque lá na frente, né, o Senhor vai nos usar para coisas maiores. Sabe essa rejeição que você enfrentou de pessoas que você esperava consolo, amor, abraço, compreensão? Pois bem, você também precisa vencer. Davi venceu a rejeição. Sabe esse vício? Você também precisa vencer, mas não é na força do seu braço. Sabe essa dificuldade, esse bloqueio, tudo isso que você passa, você precisa vencer. Essa insegurança, você precisa vencer. Este medo, você precisa vencer. Mas eu creio que vai ser no nome do Senhor. Quando nós aprendemos verdadeiramente a lutar com as armas espirituais que o Senhor nos deu e nós entendermos que o Senhor nos deu autoridade e só sabemos usar essa autoridade que o Senhor nos deu, então a gente pode ter certeza que em lugares maiores o Senhor vai nos colocar. Mas entenda, todo lugar que o Senhor nos coloca, nos põe, é com propósito. José não chegou aonde chegou para a exaltação dele, mas para a exaltação do nome do Senhor. Por isso Deus deu sonho a José, para que José entendesse, quando você chegar lá, fui eu quem te coloquei. Você não esqueça quem te pôs aí. Né? Lugares onde outras pessoas chegaram, elas precisaram entender que não foi sobre elas. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte: olha, vocês têm o que vocês têm, não é de vocês, é do Espírito Santo, é Ele quem dá. E ele vai dizer mais: vocês são as coisas loucas e desprezíveis deste mundo, por isso eu escolhi vocês. Então é pra gente entender que nós não somos nada sem Deus. E não é se menosprezar, não é nos menosprezarmos a nós mesmos, mas nós temos a humildade de reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. É por isso que Davi chegou a ser considerado o homem segundo o coração de Deus pelo próprio Deus, porque ele sabia que ele era totalmente dependente do Senhor, independentemente das guerras que ele vencesse ou ele perdesse, ele sabia que Deus estava no controle. Então, meus amados irmãos, eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida e espero que você tenha a certeza, né, do que Deus está falando com você, que é acerca de você vencer algumas coisas e você precisa verdadeiramente vencer isto para chegar aonde Deus quer colocar você, e que você, quando chegar neste lugar, lembre-se que a glória é de Deus. Não dê as costas para Ele. Continue adorando, continue louvando e ser fiel no pouco, porque sobre o muito o Senhor te colocará. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Amém.